Quais são os tipos de entrevista de emprego que são utilizadas normalmente para um cargo de jovem aprendiz, estagiário ou mesmo para quem procura um emprego com carteira assinada? É o que a gente vai conversar daqui a pouco. Pessoal, é possível responder essa pergunta de diversas maneiras, tá? Como o tempo de vocês é curto, eu vou procurar ser bem rápido. Uma das maneiras é aquela entrevista que a gente chama de estruturada. O que é isso? A pessoa tem uma série de perguntas e ela vai fazer todas essas perguntas. Ela não sai fora daquele questionário que ela adotou como estrutura de uma entrevista de emprego. Existe uma outra que é a semi-estruturada. Então eu tenho um roteiro, mas eu não preciso me prender. Então eu fiz uma pergunta e você dá uma resposta diferente, uma resposta que não me convenceu, ou de repente até que me convenceu, que eu achei muito legal. O que eu posso fazer? Eu posso complementar ou ir um pouquinho mais a fundo nessa pergunta. Então, por exemplo, um colega nosso perguntou esses dias para mim, Alexandre, eu vou dizer o seguinte, por que você quer trabalhar nessa empresa? Eu vou dizer que a empresa é muito boa e que eu até conheço duas pessoas que falam bem a respeito dessa empresa. E se me perguntarem, quem que você conhece? Ele falou, o que eu respondo? Gente, a gente só vai falar que conhece duas pessoas naquela empresa se a gente realmente conhece essas duas pessoas. E se essas duas pessoas gostam da gente. Porque senão o entrevistador pergunta para essa pessoa e essa pessoa até fala mal. Então percebam, na entrevista a gente não mente. Mas pode ocorrer isso. Ele pergunta o porquê você quer trabalhar e depois ele fala, mas por que a tua resposta é essa? Por que você acha que aqui é um bom lugar? Então lembrem-se, existe um roteiro, mas ele pode sair ou pode perguntar alguma coisa a mais. Então dê respostas verdadeiras, porque aí você vai conseguir realmente dar uma outra resposta em sequência, tá? Então eu falei para vocês a respeito da estruturada, falei para vocês da semi-estruturada, que ele pode sair um pouquinho daquele questionário, e tem também a informal. A informal é um bate-papo que ele vai fazendo para tentar avaliar realmente quem é você, tá? Esses são os três tipos de entrevistas, mas podem ser feitas de maneira um pouquinho diferente. Como assim? Ela pode ser feita das duas formas que eu vou dizer agora. A primeira forma é individual, ou seja, eu tenho um questionário ou eu vou fazendo um bate-papo com você individualmente. Qualquer uma dessas três maneiras que eu falei, faço eu e você. Mas também eu posso optar por fazer isso de maneira coletiva. É como aqueles trabalhos que você tem em sala de aula, que a professora faz um círculo, né? E aí eu quero que vocês opinem, aí as ideias vão e vêm, cada um fala uma coisa, o outro questiona, enfim. E ela só fica ali observando, vendo quem é que vai se expor, quem é que vai falar. Nessas ocasiões, falem, mas também perceba que tem que ter momentos que você tem que mostrar que sabe ouvir a opinião dos outros, tá? Já comentei um pouco a respeito disso com vocês, então não vou me aprofundar muito. Sempre é importante a gente pensar em postura, comportamento e também em dar uma resposta e saber ouvir. Fiz isso, eu já estou tranquilo, eu já dei eu dei um grande passo para conseguir conquistar aquele entrevistador. Uma coisa que está gerando dúvida no pessoal, tem algumas pessoas que estão indo para a entrevista de aprendiz, por exemplo, e lá na entrevista recebem uma folha que pede para fazer uma redação. Já falei de redação, depois você pode ver aqui na página do professor Alexandre Custódio sobre isso. Mas tem uma outra folha que é entregue, que vem essas perguntas de entrevista. Então percebam, não é uma redação esse questionário. Não é uma redação, o que na realidade você tem é um questionário. Ao invés da pessoa fazer a pergunta falada, ela faz por escrito. E aí você põe a resposta. Se preparou, se viu aqui as respostas que eu dei, o que querem saber com essa pergunta, com aquela outra, fica fácil, tá? Mamão com açúcar. Então, tem que ver os vídeos para se preparar e fazer aquela entrevista tranquilo, sossegado, sem preocupação nenhuma. Tio Xandão já ajudou a passar nela. Mas, pessoal, percebam, no caso da redação, uma coisa que você pode fazer, e aí uma dica a mais, é fazer redação em casa. Passe pelo corretor ortográfico, veja as falhas que tem, mas treine em casa, principalmente aquelas que eu já falei em redação, tá? Vai ajudar muito você. Perceba também que a entrevista ela pode ser individual ou coletiva. Geralmente eu acredito que a coletiva é mais fácil para o caso de jovem aprendiz, porque eu nunca pego
um jovem aprendiz, eu geralmente pego uma turma inteira, eu pego 22, 26 alunos para jovem aprendiz. Então, quando você está ali, você dá uma resposta, por exemplo, para uma questão, ou comenta um grande tema que foi dito, você não precisa ficar comentando direto e reto. Escuta o companheiro falar, concorda de vez em quando, né, com aquele gesto de sim ou não, né? Mas enfim, você está participando. Então, na hora que for fazer uma seleção, o que o entrevistador vai ver é quais foram os 20, quais foram os 25 que participaram, que comentaram, que escutaram, que prestaram atenção lá, não ficaram ali, né, no celular ou no aplicativo, na rede social. Isso conta muito ponto. Então é muito fácil passar quando é para jovem aprendiz ou para vários estagiários em uma entrevista coletiva. Não tenha medo da redação. Complementando o que eu já tinha passado, a redação, é normal o jovem ter erros de português, é comum ele às vezes ficar nervoso e não conseguir colocar as ideias muito bem. Mas se você se preparou, se você treinou, se você fez uma redação em casa já para tentar se preparar, é claro que você vai sair melhor do que os outros candidatos, tá? Estou muito contente porque tem muita gente dando um retorno de como foi o processo de aprendizagem e dando que, valeu a pena ter me preparado. Gente, eu fico muito contente com isso e se vocês tiverem outras sugestões de vídeo, se vocês quiserem que eu fale algum outro ponto, esse mesmo eu estou devendo para vocês há umas 2, 3 semanas. Desculpe, mas é que eu estou aqui em Santa Catarina, muito serviço, muito frio, né, e preparando para neve, gente. Mas enfim, qualquer coisa deixa um comentário que a gente vai estar à disposição de vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.